Olá, amigos internautas do blog Notícias Pentecoste, do blog do professor Valdeni, do blog do Adriano Furtado e do blog do Raimundo Moura. Estamos começando na manhã desta quarta-feira mais uma edição do programa Notícias em Debate. Estamos aguardando no programa de hoje a presença do coordenador aqui das endemias, o Zé Wagner, que vai estar conversando conosco a respeito das ações que estão sendo desenvolvidas, principalmente aí com a chegada da quadra invernosa aqui no nosso município e quais são os números quando se trata de dengue aqui no nosso Pentecoste. E também vamos comentar outros assuntos aqui dentro do programa Notícias em Debate. Participa conosco também o companheiro Zé Alegre. Bom dia. Bom dia a você, Raimundo Moura, bom dia a todos os nossos internautas aqui do blog Notícias Pentecoste, a todos que acompanham a gente através da TV Legnas. Estamos aqui para mais um programa, contando com a sua colaboração, contando com a sua interação, e você pode, meu amigo, interagir junto conosco quando você pode fazer a sua pergunta através das nossas redes sociais, da Legnas, no Facebook, também Raimundo Moura, também no Facebook, e ainda o nosso telefone está disponível, é o 9218-9718 e ainda o 9609-6134. Aguardando aqui a presença do nosso amigo Zé Wagner, ele que é o coordenador dos agentes de endemias, é o nosso entrevistado de hoje. Ele não chegou, mas nós estamos aguardando, com certeza vai dar tudo certo. Ok, Raimundo Moura? Ok, Zé, enquanto o Zé Wagner não chega, a gente tem aí hoje nos jornais, os principais jornais do estado, a previsão da FUNSEMI de ontem, dando aí uma notícia não muito animadora para o povo do estado do Ceará, quando diz que a quadra invernosa, pelo menos desses primeiros meses, agora no mês de janeiro, não será dentro daquilo que a gente esperava, que fosse realmente um inverno promissor. Pelo menos vai ficar aí abaixo da média, é o que diz a FUNSEMI após um trabalho feito de pesquisa. E ontem, na entrevista coletiva, eles dizem que há chuvas. É claro que quando fala dessas chuvas que vão ficar abaixo da média, tem municípios, tem regiões que vão chover mais e regiões que vão chover menos, Pelo menos ali na região do Centro-Sul diz que a chuva vai ficar aí dentro da média, mas aqui na região norte a previsão é que ficará abaixo do que é normal. E é preocupante, porque a gente está vivenciando um período de seca, 3 anos seguidos sem ter inverno. Os nossos reservatórios já estão aí comprometidos no que se refere a quantidade de água armazenada, e Pentecoste é um exemplo disso, que nós estamos aí com menos de 5% da capacidade do açude Pereira de Minas. Então é preocupante essa previsão feita pela FUNSEMI, e que deixa aí muita gente realmente preocupada como é que vai ser a situação do inverno agora desse ano 2014. Ok, Raimundo Moura, e já chegando por aqui o nosso convidado, o Zé Wagner. O Zé Wagner, que ele vem hoje para nós bater um papo, para a gente conversar sobre a questão de como é que anda a situação da dengue aqui no nosso município. Zé Wagner, seja bem-vindo, Zé Wagner. Você pode, Zé Wagner chegou acompanhado também. Com certeza nós vamos falar de diversos assuntos aqui dentro do nosso programa, assuntos que diz respeito à sua área de trabalho, que essa questão de combate às endemias. Ele que tem feito um trabalho muito grande nessa área, e sem dúvida alguma é importante que as pessoas de Pentecoste elas fiquem por dentro, vai ser uma entrevista, meu Deus, vai ser uma entrevista muito técnica, é o que dá, espirrando assim, tomara que chegue para chover, O camarada disse que quando está espirrando que vai chover, Deus ajude que a FUNSEMI esteja errado e que esses 40% de possibilidade da quadra invernosa ser abaixo da média, ele esteja tudo errado, O pessoal diz que
quem sabe é Deus, né? Mas eu acredito muito na questão da FUNSEMI pelo fato de que eles são grandes estudiosos, e não é a FUNSEMI apenas, é um conjunto de meteorologistas que vem desempenhando esse papel, né, Moura? Não é só a FUNSEMI, não é só o pessoal aqui do Ceará, existe pessoas do mundo inteiro fazendo esse estudo, ok, Moura? É verdade, mas a gente apela aí para o alto, né, para o Criador que possa se compadecer aí do nosso Nordeste, do nosso estado do Ceará, que vem aí sofrendo há algum tempo já com essa estiagem. Nossos agricultores, o último grande inverno que aconteceu aqui no estado foi no ano 2009, onde vários reservatórios, né, vários açudes vieram a sangrar. Nos anos seguintes, o inverno foi abaixo da média e muitos desses açudes não conseguiram nem chegar a efetuar a sua sangria. É o caso aqui do nosso, toma sempre como referência o açude Pereira de Miranda, porque a situação que ele se encontra hoje é preocupante se realmente nós não tivermos um inverno aí para que ele possa acumular água. E aí a gente tem que se perguntar como é que está o trabalho por parte do poder público, do governo federal, do governo estadual e também do governo municipal, porque a partir do momento que saem essas previsões, saem esses estudos dizendo que o inverno não vai ficar abaixo da média, eu acho que está mais que na hora de se pensar, de se parar todas essas equipes e fazer um planejamento para poder fazer uma forma de o homem do campo não sofrer ainda mais. Vamos ver se vai acontecer isso, né? Porque se não tiver uma política pública concreta para atender a essa emergência, realmente falta planejamento desses governos, porque não é possível que após 3 anos de seca seguida, o governo não tenha feito uma política pública, não tenha se preparado para poder resolver essa situação. Olha, o pessoal está perguntando aqui no Facebook a respeito que hoje é a data que foi marcada para a divulgação do edital do concurso público Pentecoste. Realmente esse edital foi lenda por aqui, né? Em Pentecoste as pessoas inclusive já brincam que dificilmente vai acontecer esse concurso público, mas hoje é o dia que foi marcado que o edital, hoje dia 22 de janeiro, que o edital deveria sair. Nós estamos às 8 horas e 17 minutos, pode ser que até o final da tarde esse edital possa sair. Vamos aguardar, eu torço para que realmente saia, porque já vai fazer 11 anos que o município de Pentecoste não faz concurso público. Ao longo desses anos teve prefeitura na região que já fez inclusive 2 concursos públicos ao longo desses 11 anos. E Pentecoste infelizmente não fez. Agora, da forma como está, eu particularmente acredito que não vai acontecer concurso nos próximos, pelo menos até o final deste ano, porque precisa ser feito um grande planejamento de organização da prefeitura no que se refere aí à questão do pessoal que trabalha hoje. Nós temos muito concursado, de pessoas que estão trabalhando como concursado. Dificilmente eu acho que esse edital sai ainda nesse mês de janeiro. Muito bem, Raimundo Moura, falando aqui ontem, né, do plantão policial de ontem, infelizmente ontem ocorreu o primeiro assassinato do ano 2014, né? Esse rapaz aí que aconteceu esse assassinato, que foi assassinado ontem, no caso, ele já tinha sido preso há uma semana atrás, mais ou menos, acusado, ele juntamente com o irmão dele, acusado de tentativa de assassinato, e com certeza ontem, né, ninguém sabe se foi uma questão da vingança, a polícia foi informada de que ele estaria morto, né? E a polícia constatou o fato. Felizmente aí é uma vida que se vai, mas de qualquer forma o trabalho que o Major Ricardo Moura junto com a doutora Rosclide de Castro tem feito em Pentecoste é muito importante. Só para você ter uma ideia, de janeiro a outubro de 2013 aconteceram 28 assassinatos em Pentecoste, de janeiro a outubro de 2013. Por que eu falei em outubro? Porque o Major Ricardo Moura e a delegada, eles chegaram aqui em outubro. Então, de outubro até os dias de hoje, aconteceram 4 assassinatos. Dos 4, 3 foram solucionados. Quer dizer, teve uma queda drasticamente na questão dos índices de violência aqui no município de Pentecoste. Isso é importante, né? As pessoas têm uma tendência, inclusive, a
acreditar, caso o Major Ricardo Moura saia daqui, a violência volte. Eu acredito que não, eu acredito que ele saindo daqui virá outra pessoa também competente, o delegado permanece. Eu acho que ele também não tem intenção nenhuma de sair daqui, né? Até porque se tivesse de sair agora com a questão de promoção, não, acho que ele não foi nem promovido ainda, não foi dessa vez que deu certo. Mas de qualquer forma, eu quero parabenizar o trabalho que a polícia aqui da 4ª Companhia, não só aqui no Pentecoste, né, mas também no Apuiarés, General Sampaio, Teixuoca, inclusive essa questão do assalto ao banco lá do Teixuoca, eu acredito que é questão de horas para que alguém seja preso por conta disso. O Major Ricardo Moura, juntamente com a sua equipe de inteligência, está na luta e eu tenho certeza disso. E na verdade vale salientar esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, em parceria com o Poder Judiciário, através da excelentíssima senhora juíza, doutora Cíntia Nóbrega Pereira Franklin Tomás, que vem mudando aí, de certa forma, aquela estatística de violência que nos últimos anos Pentecoste vinha enfrentando. Se a gente for comparar o número de homicídios cometidos nos últimos 2 anos, a gente vai ver que é um número altíssimo comparado ao número de habitantes do município de Pentecoste. Aí chega o Major Ricardo Moura no final do ano passado, também com a delegada, né? Nós ainda não temos promotor, infelizmente, está já passando de um ano que a promotora titular de Pentecoste foi embora, e até a presente data a gente não tem ainda um promotor titular, ou seja, tem um promotor que vem, que é de uma outra comarca, que responde para o Pentecoste, vem às vezes duas vezes na semana, mas que não é o promotor titular. Já há, inclusive, no Conselho Nacional do Ministério Público, algumas reivindicações quanto à nomeação de um promotor para o município de Pentecoste. Já está em tramitação e deverá, até o final de fevereiro, ser nomeado aí um promotor para o município de Pentecoste, porque além de responder por Pentecoste, responde também por Apuiarés e por General Sampaio, e convenhamos que é inadmissível 3 municípios como esse, que juntando tem uma população muito grande, que nós não tenhamos um promotor para fiscalizar, para fazer júri, para apresentar os processos, né? E a gente espera de coração que o promotor que vem para o Pentecoste possa ser um promotor, Zé, que abra as portas do Ministério Público para a população, né? Porque ao longo dos anos a gente não tem encontrado, não é fazendo aqui uma crítica aos que já passaram, mas muita gente não tem medo ainda de chegar diante do promotor para conversar, para expor, e a gente espera que realmente, de fato, possa ter um promotor que faça esse diálogo da população com o Ministério Público, que abra as portas do Ministério Público para que a população possa efetuar suas denúncias, possa participar das ações do Ministério Público e possa ser um parceiro, acima de tudo, do Ministério Público. Muito bem. Já estamos aqui com o nosso convidado, companheiro Zé Wagner. Por gentileza, o senhor pode partir o seu assento aqui, rapaz. Primeiro, quero dizer que é uma honra tê-lo aqui na nossa TV, a TV mais improvisada do Brasil, viu, Zé Wagner? Essa daqui, o outro não tem não. Mas que foi uma ideia dentro do nosso blog Notícias Pentecoste, que está sendo aceita já tem dado muito o que falar aqui no Pentecoste. E a ideia de convidar o Zé Wagner, o coordenador das endemias aqui em Pentecoste, eu acho que essa é a sua função, né? É importante porque nós estamos nos aproximando aqui de uma quadra invernosa. A Afonso diz que o negócio está bravo. A gente pede a Deus que ela esteja errada, né? Mas que, de qualquer forma, é muito importante que a população de Pentecoste, já que tem você como uma referência de estudo sobre esse assunto, você explica para o nosso povo. Adiante para o Zé Wagner. Zé Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Fique à vontade. Bom dia, José, bom dia, meu amigo aqui, Moura, e bom dia a quem está assistindo, não, da TV mesmo. Legno. TV Legno, rapaz. É a TV do Legno, né? Eu não me ligo muito dessa coisa, mas a sua preocupação em me trazer aqui, você me convidou e tal, é bem-vinda, porque realmente a gente está iniciando o ano de 2014 já com alguns problemas, né? Devido ao aparecimento de alguns casos suspeitos, ainda não estão confirmados, alguns casos suspeitos de dengue, né?
infelizmente, logo agora, no início de 2014, nós tivemos uns dois chuviscos, né? Não foi uma chuva tão, mas que fez com que o nosso índice de infestação subisse, né? Quando a gente fala na quadra invernosa, que está por vir aí, realmente eu hoje assisti a FUNSEMI dizendo que a gente tem o que? 45%, né? Em relação talvez a gente não tenha, seja igual o ano passado ou talvez até um pouco pior. Mas a preocupação comigo é justamente isso, porque quando o inverno é pesado, nós não temos tantos casos de dengue, devido a acumular água em alguns depósitos, mas como constantemente está chovendo, você não vai, aquele depósito está sendo, digamos assim, esvazia, enche de novo, então a gente não tem problema, é como se fosse uma água corrente. Já quando a gente está tendo, como agora, que nos primeiros dias de janeiro a gente teve uns 2 chuviscos, aí sim, aí preocupa, porque na realidade esse mosquito, o desenvolvimento dele se dá muito mais no verão do que no inverno. Quando a água, digamos assim, está de morna para quente, ele tem um desenvolvimento assim fora do comum. Digamos que ele leve 6, 7 dias para se desenvolver, num período, quando a gente está com essa quintura, a nossa grande preocupação começa de julho, agosto, setembro e outubro. Não sei se você notou, mas em 2010, quando houve 2 mortes aqui em Pentecoste, foi justamente nesse período, né? Porque há o aumento de infestação do mosquito, né? Se a gente não tiver de prontidão ali todo o tempo, é quando a gente começa a ter esses problemas. Eu tive numa localidade agora há poucos dias atrás, ano passado, mas no final do ano, por nome de Capivara, onde eu devo ter tido lá aproximadamente uns 30 casos de dengue. Na Capivara? Na Capivara, inclusive alguns casos confirmados que foi feita sorologia. Com índice de 14%, altíssimo. Se a gente considerar que a Organização Mundial de Saúde, ela quer, né, o aceitável é abaixo de 1%, 0,8%, 0,9%, abaixo de 1% tá beleza. E lá deu 14%, mas nós conseguimos deixar isso em torno de 5, alguma coisa, e fizemos outro trabalho, eu acredito, eu estou voltando agora lá novamente, isso já deve estar bem abaixo, né? Mas eu cheguei numa casa de um cidadão e o tanque dele estava lotado de larva. E eu disse, olha, só para título de experiência, eu vou colocar essas larvas aqui dentro de um balde, nós cobrimos com a tela e deixamos lá, tu vai ver o desenvolvimento dela. Porque ela tem as fases, né? A fase de larva, ovo, larva, pupa e alada, né? Quando voa. Umas que estavam ainda na fase de larva, em 2 dias, e outros que já estavam em fase de pupa, que a gente esperava que só 2 dias, em menos de 12 horas já estava voando. Ele se assombrou, devido à temperatura da água, porque tudo tem influência, né? Então, esse ano, a nossa preocupação, isso os técnicos da CRES, que é CRES de Calcaia, e do NUVET já estavam preocupados com essa situação de 2014. Quem não se enquadrasse dentro daquele 1% que a organização quer, a gente aliás, tem muito município aí que vai ter muito problema em 2014, entendeu? Para você ter uma ideia, Zé, nós estamos agora, já, eu não diria nesse ano, ou pode acontecer, já foi descoberto um 5º vírus, né? Um 5º vírus? O dengue 5, isso na Ásia. Mas a gente sabe que para chegar aqui é um pulo, basta que alguém adoeça por lá e venha para o Brasil, e aqui basta contaminar um mosquito, dissemina, é uma coisa rápida demais. Eu estou com 29 anos de serviço para o federal, para você ter uma ideia. Quando eu vim para cá para trabalhar em Pentecoste, a gente nem falava em Providência, não falava em Maracajá, não falava. Era aqui, era em alguns bairros aqui da cidade.
Hoje nós já temos Providência, Capivara, Maracajá, Cipó, tudo já com mosquito. Ô Zé, nós sabemos também que essa proliferação do mosquito ele é impressionante, ele passa muito tempo o ovinho ali guardado até chegar a ocasião dele eclodir, né? Mas existe possibilidade, que até um alerta, né? Eu quero saber do cara técnico. Hoje a nossa entrevista, meus amigos, não é uma entrevista política, é uma entrevista técnica, uma entrevista de um profissional de uma área que ele conhece muito bem, que é a questão das endemias, né? Eu quero saber aqui do Zé Wagner, se tem possibilidade de, na captação de água de um carro-pipa, ele transportar a larva do mosquito Aedes aegypti para outra comunidade e lá surgir um foco, Zé Wagner. Olha, Zé, não só do carro-pipa, mas qualquer... Eu falo carro-pipa porque está em voga agora, né? Qualquer carro, assim... Eu sabia que no decorrer dos anos isso iria acontecer. Eu não sou a mãe de nada não, mas eu já estou colocando aí que daqui a alguns anos nós vamos ter praticamente em todo o município de Pentecoste. Porque tem o carro do aluno, tem o carro de feira, tem o carro particular. Quer dizer, o mosquito desse, ele entra dentro da cabine do carro desse. Vamos dizer aqui, a localidade mais longe aqui nós temos o quê? Aproximadamente 1 hora de viagem, quando a estrada, 1 hora e pouco, quando a estrada está muito ruim, senão isso é bem menos. Você vai ter em praticamente todas as localidades do município, porque ele vai encontrar locais ideais para isso, né? Ele vai ter, na zona rural a gente encontra mais o pote, né? Mas a maioria das casas hoje já tem aquela caixinha, tem a cisterna que o governo está fazendo. Então, ele vai, é como uma galinha que está querendo botar o ovo. Se ele não encontrar que o ninho dela não estiver prontinho ali, se trancarem a porta para lá, ele vai procurar um local onde tenha água, ou que futuramente tenha água. Porque ele desenvolveu, ele é um mosquito, digamos assim, inteligente. Ele sabe que aqui tem uma caixa d'água, digamos, e que ali vai acumular água daqui a algum tempo. Então ele vai pôr os ovos dele na parede e no dia que colocarem água, assim, dentro de 365 dias, porque ele tem esse poder. O ovo dele, se ele colocar lá, com 365 dias depois, quer dizer, 1 ano, você colocar água, ele vai eclodir tudo. Rapaz, quer dizer que tem mais garantia de utilidade o ovo do mosquito Aedes aegypti do que o ovo da nossa galinha, né? Ó, com certeza. Um ovo de galinha. A dele é bem grande. Não demora esse tempo todo, ele apodrece. Já no caso do ovo do mosquito Aedes aegypti, ele tem esse poder mortal. Vai, Mundo Moura. Zé Wagner, eu já ouvi algumas vezes uma preocupação com a Serrota, que é um distrito aqui grande de Pentecoste, com relação à questão daqueles restos de material de coco que são colocados ali. Como é que está hoje a situação da Serrota, que é um ambiente ali que também faz parte, né, passa a CE, que liga Pentecoste a Pinheiros. Como é que está o trabalho de combate e como é que está a conscientização com aquelas pessoas que trabalham ali com o coco com relação a não deixar aquele resto de material, justamente porque pode se tornar um foco do mosquito? Com certeza. Isso eu me preocupei nesses anos todos que eu estou, já fui várias vezes na Serrota, já comuniquei na delegacia, o rapaz uma vez foi até chamado lá, mas por uma questão de... houve um problema lá no dia e ele não conseguiu, digamos, a gente não conseguiu conversar. Mas assim, eu acho que quem tem que tomar consciência disso primeiro é a população, certo? Porque não adianta nada o Zé Wagner, o guarda que está lá com o Zé Wagner, a agente de saúde está lá com o Zé Wagner, a senhora prefeita fazer tanto e a população destruir e não aceitar as coisas como devem ser. Olha, primeiro, quando você coloca lixo, porque a capemba lá do coco, a quenga do coco é um lixo. Tu está colocando no meio da rua, tu já está deixando a cidade feia. Porque o lixo, a gente já está dizendo lixo, já tá falando. Então já conversei com um cidadão, que não vou citar o nome dele aqui, várias vezes, rapaz, não faça isso. Porque tem a questão da limpeza, mas também tem a questão do que traz aquele lixo. Uma quenguinha de coco daquela pode gerar, uma chuvinha dessa que dá, aproximadamente
200 larvas, só numa quenguinha de coco daquela, se ela tiver água dentro. Aí vem a parte dos restos, que seria aquele bagaço. Aquele bagaço ali, ele vai se deteriorar. E é o ambiente do mosquito flebótico, que a gente chama cangalha, que transmite uma doença chamada calazar, ou a leishmaniose, certo? E isso já foi falado não sei quantas vezes. Agora, esse ano de 2014, eu estou voltando na Serrota, eu tenho dois servidores lá que passam o ciclo lá, fazendo lá na Serrota, que inclusive são os meninos que assim, quando a doutora Ivoneide colocou esse pessoal, para mim foi assim, deu um suporte grande, porque eu não fico me preocupando tanto com a Serrota. Tanto é que hoje o índice da Serrota ele beira 0, ano passado eu deixei zerado, esse ano já teve alguns, nós já pegamos alguns mosquitos lá, mas vai ficar nessa faixa de a menos de 1%, certo? Então, já foi conversado com esse pessoal, nós fizemos um trabalho lá de 2010 para cá, não sei se você lembra que na entrada da Serrota, onde tem aquele campinho, era um acúmulo de coco, nós tiramos tudo dali, bati em cima, porque além da questão do mosquito, ali passa aquela água que serve barreira a água, era um problema só. Graças a Deus, hoje nós temos talvez uns 2 problemas na Serrota, certo? A questão do lixo, ela vem sendo, a coleta vem sendo feita, entendeu? Se não estiver sendo bem feita, eu acho que a população tem que gritar mesmo, ir atrás dos direitos dela, falar que tem a pessoa responsável por isso. Mas hoje a Serrota, a única coisa que ainda me deixa triste é essa situação de uma única pessoa lá que está com isso. Mas eu com certeza vou procurar o Ministério Público, se ele não se adequar, e com certeza o Ministério Público vai me dar uma solução. Ok. E, Zé Wagner, você, quando chegou nas endemias, realmente Pentecoste estava com um índice altíssimo, né? Você conseguiu reduzir isso drasticamente. E agora, com a chegada do período invernoso, né, de 2014, qual é as orientações que você dá para a população, para aquelas pessoas que agora estão nos assistindo, com relação a também dar essa parcela de contribuição para vocês que fazem esse trabalho de combate? O Moura, é o seguinte, a população, eu estive agora há pouco, semana passada em uma rádio aqui do local, e o rapaz me perguntou quem é que tinha, olha, o grande culpado dos índices de mosquito estarem hoje voltando a crescer é a população de Pentecoste. Por quê? O servidor não deixou de trabalhar, eu sou um cara que eu cobro muito do servidor, eu não aceito, até porque quando você está ganhando, né, você está empregado, você tem um emprego, você tem que fazer jus ao que você ganha. Então, eu cobro muito dos servidores. Esses servidores hoje eu tenho 3 pessoas que fazem a supervisão direto, certo? Se tem alguma falha, a gente corrige. Se for necessário a gente chamar a atenção de outra forma, a gente chama. Eu cobro pela questão, tinha um servidor ano passado que me gerou uns 2 problemas, esse servidor foi retirado imediatamente, até a tipo de exemplo para os outros, porque afinal de contas, quando a gente está fazendo esse serviço, a gente está brincando, a gente está trabalhando com a vida, então isso aqui não é uma brincadeira, tá? É uma coisa contínua, mesmo que o índice ele baixe, abaixo de 1%, ele fique 0, alguma coisa, nós temos que estar continuamente fazendo o mesmo serviço, porque se você baixar a guarda um pouquinho, o índice volta a subir, com certeza. Então, hoje eu gostaria que a população de Pentecoste compreendesse, só nesses 29 anos de serviço, a gente vem batendo nessa mesma tecla. O pessoal tem que deixar a tampinha lá, a tampinha de garrafa do refrigerante, ela é importante. Você tem que colocar ela num lixo adequado para isso, claro. Eu visito essas reciclagens que tem aqui no Pentecoste,
e a gente pedindo para o pessoal se adequar. Não deixar aquele lixo que ele coletou ali parado muito tempo. Cobrir o lixo para que não venha acumular água. Hoje, nosso grande problema aqui no Pentecoste é a caixa d'água. Não tem tanto problema no tanque. A gente já estamos aqui, a doutora Ivonete comprou ano passado um material para a gente criar uns peixes. Esse peixe, ele come, a título, vamos dizer, se tiver 1000 larvas no depósito, ele come. Se nascer uma larva hoje, na hora que ela estiver nascendo, que ela tiver uma vibração, ele vai lá e come. Quer dizer, tem um município aqui, Quixadá, se eu não me engano, Itapajé. Olha, Itapajé teve locais lá e dá bem acima de 10%. Se reduziu quase a zero com a questão desse peixe. Então, o grande problema hoje, só que eu não posso colocar ele na caixa d'água, porque senão ele vai descer, ele é um peixinho pequeno e tal. Mas a questão do tanque, do tambor, então a gente já tem, a gente tem 12, né, são 6 matrizes aí, estamos esperando que nasçam os filhotes para a gente já começar esse trabalho também em Pentecoste. Mas o correto mesmo é que o cidadão, dono da casa, ele faça o trabalho de casa, seja um dono de casa ou dona de casa, não sei, mas que faça o trabalho de prevenção. É não deixar um depósito acumular água. Se vai botar lá o depósito lá para a galinha, pelo menos de 3 em 3 dias, lavar esse depósito, passar uma escova. Se é um tanque, se tem um martelinho dentro, procurar lavar. Eu sei que a gente está com uma falta d'água danada. Mas telar, eu tenho tela. Se alguém precisar de tela, estou deixando aqui a público, se alguém precisar de tela, para telar uma caixa d'água, um tanque, um tambor, que ele procure a Secretaria de Saúde, lá está as endemias, levando a medida que a gente dá a tela. Nós não vamos dar o material humano para fazer isso, porque nós não temos. Hoje o nosso foco maior é trabalhar, deixando isso para a população. E o correto mesmo, Moura, era que cada caixa d'água que fosse construída no Pentecoste daqui para frente, é que a pessoa vedasse, total. Porque ele não vai ter problema nem com mosquito, nem com sujeira. Nós estamos aqui no ar com um internauta que ligou para a gente, o Erivelto, você conhece bem. Está me ouvindo, Erivelto? Está me ouvindo? Muito bem. Erivelto, você pode, inclusive, a pergunta que você queria fazer, você pode, inclusive, fazer diretamente para o Zé Wagner. Pode ficar à vontade. Você também é um criador de peixe, ele quer perguntar sobre a questão do peixe, o Zé. Pode perguntar, velho. Zé Wagner, qual o peixe que vocês estão usando para combater esses insetos? Ele está perguntando qual o peixe que você está usando para combater a... Rapaz, é um nome meio nojento, triplogastro. Triplogastro é uma coisa assim, eu nunca aprendi a dizer o nome dessa desgraça. Mas é o melhor, porque ele é muito resistente ao cloro. A gente já foi feito com peixe beta, já foi feito com outra espécie aí, mas esse foi o que se adaptou. Aqui em São Luís do Curu tem um rapaz lá, o Ulisses, que para mim é o bicho-papão hoje nessa questão do peixe. Foi ele quem veio para cá, eu pedi para que ele viesse aqui para fazer essa implantação, e ele está sempre vindo aqui ver como é que está a situação. Ele tem peixe lá que está com mais de 3 anos num tanque. Quer dizer, há mais de 3 anos que ele resiste ao cloro, e há mais de 3 anos que ele não tem problema de larva de Aedes aegypti nesse tanque. Natural vem do peixe. Porque ele se alimenta disso aí, né? O cloro é a questão da adaptação. Em virtude de nós temos uma água muito suja hoje, o componente de cloro é uma quantidade muito grande, mas mesmo assim ainda não supera a necessidade, em virtude da nossa água está muito suja. Mas era isso mesmo, é porque eu vendo tricogastro e produzo o beta, e eles me pedem mais o beta para botar em pequenos lagos e nessas poças que tem, porque ele é um peixe muito resistente. Era só isso mesmo, fica agradecido. E uma outra coisa que eu queria te chamar mais a atenção é ver como é que ia haver também o combate do cachorro, calazar. A gente nota pelos cachorros no meio da rua, muito cachorro com calazar. Essa operação deixou de funcionar por intermédio da prefeitura, estamos esquecendo da cachorrada.
Pois é. Eu, Ok, Erivelto. ok, Erivelto, que assim, basicamente aí. Estivemos conversando aqui com Erivelto Gomes. Erivelto Gomes é vereador. Ele faz a pergunta aí com relação a esse trabalho também da cidadania com relação ao combate aos cães que estão soltos. É uma reclamação antiga dos moradores de Pentecoste com relação a essa questão dos cães, que a gente encontra muito solto hoje. Eu particularmente já sei, já ouvi as suas explicações, mas tem gente que está nos assistindo que não sabe aí o porquê, né, que esses animais muitas vezes não estão sendo mais abatidos como era antigamente, sacrificados melhor. E aí você pode explicar um pouco melhor. Antes do Zé entrar nessa questão dessa questão dos cães, era muito interessante que ele voltasse a falar na questão do peixe. O Erivelto é criador de peixe. Pois é, eu ia falar agora, antes disso, você pensando aí, parece que foi uma emissão de pensamento. Corta aí pro Zé, porque é o seguinte, é importante, Zé, que nós temos aqui local adequado, no caso do Erivelto, é criador de peixe, né? Pronto. Ele poderia produzir peixe rapidamente para suprir a demanda, né? Olha, assim, porque nós assim, que eu estou falando aqui em nome da prefeitura, a prefeita tem dado todo apoio, nós temos um servidor exclusivo só para isso. Todo dia ele está lá no horário, todo dia 8 horas da manhã ele está na alimentação, vendo como é que está. Mas o Erivelto, que realmente que tem, digamos assim... Estrutura já, né? Estrutura, posso até ver isso com ele depois, para que ele faça essa criação de peixe e passe a um preço razoável para as pessoas que têm... Porque eu acho que não sai, salvo engano, esse peixe, ele é mesmo esse tipo de peixe que se coloca em aquário, essas coisas assim, eu não sei. Mas seria uma excelente ajuda para o município, né? E financeiramente para ele também, né? Porque eu lhe garanto uma coisa, olha, esse peixe, ele veio, eu vejo ele assim como uma salvação da coisa. Há um período, claro, de médio e longo prazo, porque você tem que... Eu estou com essas matrizes há quase um ano, eu ainda não consegui... Ele chega a qual o tamanho deles, aproximadamente? Aproximadamente... Não, ele, se muito, ele chega... Os que eu vi, em torno de 6 a 8 centímetros. 6 a 8 centímetros. Não dá para o camarada fritar não, né? Não, vale a pena não. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que mesmo que tenha essa troca, a questão das caixas d'água, tem essa dificuldade, mas se colocar uma pequena tela, hoje as caixas d'água, hoje nós temos aqui a saída, geralmente é de 1 polegada no máximo, 3, 4, então uma tela, alguma coisa assim, mas, não existe essa possibilidade, não? Com certeza, mas sim, porque como ele vai se alimentar da larva, então quando acabar a larva, digamos assim, ele vai ter que se alimentar, então de 3 em 3 dias, ou de 4 em 4 dias, a gente, lá no São Luís do Curu, eles mandam que a pessoa coloque um pedacinho de pão. É só um peixe, então isso ele vai se alimentar durante uma semana praticamente, entendeu? Mas aí você vê, aí tem a questão da sujeira, né? Porque ele vai defecar na água, né? Então, por isso que a gente está com essa ideia, vem fazendo mais essa questão do tanque, né, do tambor de 200 litros, que o pessoal costuma acumular água na época do inverno, que, assim, se a gente tivesse falta de abastecimento no município de Pentecoste, eu até diria assim, não vamos acumular água da chuva, porque você está acumulando, né? Tá, mas o problema é que você acumula água da chuva, muitas vezes sem a necessidade de água estar lá, muitas vezes, olha, eu estou acostumado a ver por aí água podre, acumulou da chuva e o cara não sem serventia, é como o pneu. Eu chego por aí nos quintais, o cara não tem carro, não tem moto, está lá, pneu de moto, pneu de carro, não sei para quê. Entendeu? Tem coisas que... Acumula, e aquilo ali, olha, o pneu é o melhor depósito para o Aedes aegypti, porque ele é escuro, né? Cor preta, escuro, quente, né? Qualquer água que você colocar lá, ela vai ter uma temperatura maior. Ideal para ele, porque a larva dele, ela tem fotofobia, ela não consegue. Na hora que você bate a luz, ela vai logo para o fundo. Se for num tanque ou não pode, ela vai logo para o fundo. Então, eu não sei para que as pessoas acumulam isso. Mas em relação à questão dos cães, olha, nós não estamos fazendo essa coleta dos cães, isso não só no município de Pentecoste, em todo o estado do Ceará, porque existe uma determinação judicial. A UIPA
entrou com uma liminar, e essa liminar, ela gerou um processo, claro, então está proibida a eutanásia dos cães. Você só pode pegar o cão no meio de rua se você tiver um local adequado, e daí fazer uma coleta de sangue, ver como é, isso acompanhado do veterinário e tal, e tal, e tal. Bom, aí aquele cão que não tenha as condições de viver mais no convívio humano por doença e tal, tá? Pronto, o próprio calazar, a gente faz a eutanásia do cão. Aquele que não tem, a gente tem que arranjar uma pessoa que... É doação não, como é? Adote, né? Hã? Adote. Esse cão. Meu irmão, é difícil hoje a gente encontrar quem adote uma criança, tu imagine um cão, certo? Aí o que acontece é o seguinte, que as pessoas não têm condição de criar nem os filhos, aí vai criar um cachorro, 2, e esse aí já, aí, se for uma cadela, ela vai parir durante o ano todo, daqui um dia ele vai ter 10, 20 cães, ele vai, o que ele não dá, ele joga lá no lixo, o bicho vai se alimentando por aí, e por isso que hoje tem esse acúmulo de cão no município de Pentecostes. Mas, há umas 2 semanas atrás, a doutora Ivaneide disse, vamos procurar um meio da gente fazer. Eu já estive lá na CRES, conversando com o doutor Beto, e a gente já, talvez não essa semana, nem na outra, mas já estamos vendo essa situação, para fazer a coleta desses cães, principalmente esses que não têm mais condições, porque eles estão, inclusive eu recebi uma reclamação da doutora Cíntia, que é a veterinária do matadouro, porque eles estão inclusive no matadouro, o que é proibido, certo? Então a gente está vendo dentro da lei o que é que se pode fazer, certo? A gente tem o doutor Macedo, que é o veterinário, é o chefe da vigilância sanitária, já conversei com o Macedo, inclusive é membro do conselho de veterinária, certo? E a gente já está vendo essa situação, para a gente não cair também na malha da lei, né? A gente não ficar fazendo uma coisa errada. É muito caro, Zé, não sei, um local, um depósito, alguma coisa onde, mesmo sendo proibida a questão da eutanásia, tivesse a possibilidade de, pelo menos, tirar das ruas e colocar em determinado local, ou sei lá, ir separando por gravidade da situação. Porque aquele que é constatado que está doente, um cão constatado que está doente, ele não pode ficar no meio, né, Zé? Claro. Mas é o que eu estou te dizendo, para isso é necessário esse local, a gente já está vendo essa situação do local, inclusive para fazer a eutanásia tem que ter o local adequado também, não é? Eu vou matar no meio da rua, eu vou matar como se fazia antigamente. Traduzindo, Zé, você falou uma linguagem bem técnica, eutanásia, muita gente não sabe o que é isso. Como é que se faz a eutanásia de um cão? Olha, a gente aplica um anestésico, né, para que ele durma, né? Morra feliz. Isso. E aí a gente faz a aplicação de um produto que é questão de segundos, ele apaga. É aplicado na veia e lá ele... Interessante. E só que isso aí, por mais que seja sacrificoso, mas é muito mais fácil para o ser humano admitir, e é correto, que um cão morra do que um filho meu, do que um ser humano, né, Zé? Olha, porque é doloroso. O calazar, ele não tem cura humana, tem? Tem. Não, é assim. Não tem cura, é a raiva, né? Não tem cura, é a raiva. Mas que é um problema também para aquele cão que vive no meio de rua. Porque a campanha de raiva, por exemplo, nós vamos atingir 100% da população canina? Nunca. Porque você tem um cão, você leva. O Moura tem, leva. Mas aquele do meio de rua, ele não tem como levar. Então ele fica sem proteção e, claro, e a gente também. Não é isso? Mas o calazar é o seguinte, nós estamos inclusive com um caso, um ser humano aqui na localidade de Carnaúba. Inclusive o cão dele deu positivo para calazar. Lá nós tivemos 3 cães positivos, esses cães já foram devidamente sacrificados dentro do... Estando constatado que o cão está com o calazar, aí a gente pode fazer a eutanásia, a gente conversa com o dono da casa, certo? Porque ninguém vai tirar lá um cão na marra de forma alguma. Não, a gente conversa, porque a pessoa tem que entender que o calazar, ele mata. Pra você ter uma ideia, em
2013 ele matou mais do que a dengue. Agora, por quê? O calazar ele não é visto como a dengue, porque a dengue ela não escolhe padrão social, certo? Verdade. E o calazar não. O calazar, digamos assim, é a doença do pobre, né? É mais a zona rural, aquele cachorro que caça e tal. Mas o que está acontecendo em Fortaleza? Devido a Fortaleza começa a se expandir, como Pentecoste também começa, então você começa a entrar na mata, não é isso? Verdade. Que é o habitat do mosquito. O que vai acontecer? Eu estou tirando o alimento dele, que seria a raposa, que seria o guaxinim, né? O tatu. O que aconteceu? Eu estou tirando o alimento dele, porque à medida que eu vou expandindo, a caça vai embora, então ele vai se alimentar do que estiver mais próximo. Os cães, o ser humano, né? Que é uma fartura danada, né? Não Exato. falta é gente e cão, né? Para você ter uma ideia, ali na Carnaúba, quando a gente fez, eu liguei para a creche, foi comunicada, e veio 2 servidores aqui para fazer a entomologia. Foi pego só em uma residência 85 mosquitos de calazar, do flebótomo. Para você ter uma ideia do total, como a coisa se expande rápido. A gravidade da situação, Com né? certeza. Nós já temos agora aqui na Ombreira, que a gente já começou a fazer o calazar esse ano, a campanha de calazar, nós já estamos com 8 cães positivos. Como é? Esse cão a gente faz primeiro a coleta de sangue, o resultado está saindo na hora, agora. Aí depois do resultado, nós vamos voltar a essa casa, fazer uma coleta de sangue, mandar para o laboratório central, e lá no laboratório central ele confirma se realmente deu positivo. Esse exame que a gente faz, que é o DPP, até agora, todos os exames que deu positivo no DPP está dando no laboratório central para a gente ver como o exame é um exame sério. Muito bem feito, por sinal. Zé, vendo aqui, hoje a facilidade que a gente tem, inclusive, de fazer um programa desse improvisado, porque aqui nós estamos aqui assim, a ideia de criar a TV Legra. Primeiro, porque nós temos o blog Notícias Pentecoste, um blog que, graças a Deus, cresceu. Inclusive, Zé Wagner, nós vamos completar 4 anos de blog agora no dia 2 de fevereiro. É convidado para a gente fazer uma tribuna livre, vai acontecer, várias pessoas, a gente vai dizer o que acha que deve. E nós criamos a TV Legra dentro desse blog, que é exatamente para as pessoas poderem chegar e falar o que você está falando. E a resposta, o seu Erivelto, né? Estava lá ligado, pronto, sintonizado, e assim tem milhares de pessoas que estão fazendo isso. E outra facilidade é a facilidade que a gente tem. Falando agora de calazar, aí a gente vê que os sintomas aqui, inclusive, a questão da leishmaniose visceral, né, que é o calazar, né? Porque são 2, né? Isso, a leishmaniose visceral, né, que é a víscera, que é o crescimento da barriga. Isso. E a leishmaniose em si, que é o chagas, que é a chagas, que é a ferida. A ferida, né? Aqui, de acordo com o doutor Drauzio Varela, né, aquele camarada que sempre está lá no Fantástico. Demais. Ele diz que os sintomas da leishmaniose visceral são febre intermitente, com semanas de duração, fraqueza, perda de apetite, emagrecimento, anemia, palidez, aumento do baço e do fígado, comprometimento da medula óssea, problemas respiratórios, diarreia, sangramento na boca e nos intestinos. O cara que está de jeito, ele está quase lascado, tá? Com certeza. Pelo amor de Deus. E isso aí, tudo isso aqui é transmitido pelo cão. Que você é onde o melhor amigo se transforma no inimigo perigoso. É quando você não cuida do seu amigo, ele se torna um inimigo porque ele se torna um hospedeiro desse vírus, né? Com certeza. Muitas vezes, a gente chega na casa e o cão é um cão bem tratado, digamos assim, e amarradinho lá no canto dele, e o cara fica, mas rapaz, mas o meu cão não vai pra rua, eu vejo no meio da rua que tá feio, ou do vizinho é feio, fez e não deu positivo. Mas isso acontece, sempre. Eu já tive vários problemas em relação a isso. É porque a situação depende muito do estágio da doença. Quando o cão ele é bem tratado, digamos assim, ele tem as defesas do organismo dele são melhores, então quando vai aparecer a doença, no estágio terminal, já está um estágio bem avançado da doença. Isso eu queria deixar bem claro para as pessoas, que quando a gente chega, esse é um trabalho sério, os profissionais envolvidos são sérios, o exame
é feito pelo Laboratório Central, que é o laboratório de referência no estado do Ceará para fazer esse tipo de exame. Não estou dizendo que outros laboratórios não façam, mas estou dizendo aqui o que recomenda o Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde diz o seguinte: o resultado com 100% de certeza é o Laboratório Central. E quem faz esse exame somos nós das endemias. É interessante dizer que ainda as recomendações, né, além das coisas que você já deu, tem aqui a questão, né, manter a casa limpa. Né? Manter a casa limpa é importante. E o quintal livre dos criadores de insetos. O mosquito palha, ele vive nas proximidades das residências, preferencialmente em lugares úmidos, mais escuros e com acúmulo de material orgânico. Ataca nas primeiras horas do dia e ao entardecer. Então, o ideal, como você mesmo falou, é colocar telas e janelas e embalar sempre a questão do lixo, né? E cuide bem da saúde do seu cão, pois ele pode se transformar num reservatório doméstico de parasita que será transmitido para pessoas próximas e outros animais, não diretamente, mas por meio da picada do mosquito, vetor da doença. É muito grave. É bom que as pessoas tenham ideia do que realmente acontece. Além da explicação do Zé Wagner, que é entendido no assunto, ele tem uma equipe de profissionais altamente competentes nessa área, e a gente vê essa preocupação. Eu, com permissão, sem ofender de forma alguma aos nossos outros profissionais, funcionários públicos, eu sei que cada um, já que está lá, porque tem sua competência, mas os profissionais que a gente vê realmente na rua é os agentes de endemia. Me perdoe, galera. Agente de saúde. Falando nisso aí, Zé, como é que ficou aquela situação dos agentes de endemia, ou aquela polêmica naquele tempo, na Câmara? Foi resolvido? Foi colocado para concurso? Eles vão ter o direito deles lá, Zé? Como é que ficou aquela ali? Explica pra gente aí. Olha, Zé, já está, tudo indica, bem aprovada a lei, foi criado 40 cargos, certo? E eu espero que a doutora Ivonete veja isso com bons olhos, como ela tem visto até agora, e quando for sair o concurso, porque eu espero que saia o total de vagas que foi criado, porque é necessário para o município, certo? Eu venho falando, assim, da situação desses meninos. Esses caras são excelentes profissionais. Olha, eu trouxe ano passado e ano retrasado a capacitação para todos eles, estão todos capacitados, todos, certo? Uns que entraram agora, que eu espero que tenham concurso público, na hora que tiver esse concurso público, a gente vai ter, claro, que fazer outra capacitação, certo? Mas os caras são trabalhadores, sabe? São lutadores, não baixam a bola de maneira alguma, estão aí trabalhando no dia a dia. A gente sabe que no meio disso sempre acontece uma coisinha aqui, outra ali, mas graças a Deus os meninos eles nunca me criaram problema algum. Muito pelo contrário, uns caras que, se eu chegar e disser assim, rapaz, hoje nós vamos trabalhar até meia-noite, não tem problema algum, estão lá felizes da vida. Vamos trabalhar no sábado, vamos trabalhar no domingo, não tem problema. Assim, eu tive muita sorte durante todo esse tempo da minha vida. Eu não trabalhei só com os meninos aqui, trabalhei em outros municípios, como o Mirim, São Luís do Curu e outros mais, e sempre trabalhando na chefia, e eu nunca tive problema, graças a Deus. E assim, eu espero que vá passando os anos aí e eles vão galgando mais algumas coisas, porque tem aí um projeto que é a PEC 51, se eu não me engano, que está para ser aprovada aí. E eu espero que isso não é benefício só para ele, não, é benefício para o município de Pentecoste e os outros municípios, porque quando essa PEC sair, vai ser beneficiado todos os outros, aliás, os municípios do estado do Ceará. Aqui, hoje no município, você sabe que há bem pouco tempo atrás, houve aquele problema, teve que sair uns meninos aí, que foram 14 servidores que tiveram que sair, e se criou uma polêmica em cima disso, mas, assim, a equipe econômica da prefeitura teve que fazer esse ajuste, e eu tive que me ajustar com os que ficaram, mas a doutora Ivonete já tinha dito, então, não vamos se preocupar não, que é só enquanto a gente ajusta as coisas que está realmente, você sabe como é que funciona a coisa lá. Então, eu tive que me ajustar com o pessoal que eu fiquei,
mas graças a Deus já retornaram quase todos aí, certo? Eu já estou em pleno funcionamento, não só a equipe do dengue, né? Que trabalha aqui com febre amarela e dengue, mas o Calazar já está funcionando, a campanha de Chagas está também em pleno vapor. Queria até salientar aqui, ano passado, vou fazer 29 anos esse ano de serviço público federal, e ano passado eu nunca tinha encontrado um barbeiro doente no município, nunca. E nós encontramos uma localidade chamada Coelho do Bandeira. Ontem eu já mandei fazer a coleta do sangue dos cães lá, para saber se não tem algum cão contaminado. A senhora dona da casa vai fazer um exame também, a gente já está providenciando isso, para saber se não teve alguma contaminação em relação a esse barbeiro. Já foi feito o bloqueio na localidade por 2 vezes, nós já borrifamos as casas lá da localidade. Já trabalhamos esse ano novamente na localidade, quer dizer, está funcionando a pleno vapor. E, assim, o apoio total da prefeitura, porque se for aquele prefeito que vai deixando as coisas acumular, meu irmão, não dá certo não. Zé, quero agradecer aqui a audiência do Márcio Moraes e também do Jocélio Moraes, estão ouvindo aí que a gente, estão vendo, a gente está assistindo você, a gente aqui na TV Legnas, enfim, todos os amigos que estão nesse momento nos assistindo você pelo Facebook, pelo blog do PT Corte, pelo blog, os blogs parceiros do Raimundo Moura, do Valdemir Cruz, blog também do meu amigo Adriano Furtado. Um abraço a todos vocês. Chegando ao finalzinho, Zé, aqui, uma pergunta rapidinha aqui para o Zé Wagner, que as pessoas fazem, a gente repassa. Vai ter aquela questão do fumacê aqui no Pentecoste, como é que está aquele processo? Tem possibilidade? Porque as pessoas, eu sei que a preocupação da questão da endemia é o mosquito da dengue, mas o camarada às vezes não conhece, todo mosquito para ele já fica perturbado. Ele quer mais acontecer aquilo, Zé? Zé, já hoje eu estou fazendo um ofício, esse ofício já está feito, só está faltando eu assinar, para mandar para a CRES de Calcaia, já pedindo o inseticida para que eu comece o fumaceiro, certo? Não é o do carro, é o fumaceiro que a gente tem 2 máquinas aqui, eu estou pedindo 2 máquinas emprestadas lá, a CRES, para a gente formar 3 equipes e iniciar aqui, para diminuir o índice e a gente ficar no índice aceitável. Agora, eu gostaria que o pessoal entendesse uma coisa. Muriçoca não tem nada a ver com dengue, com Aedes aegypti. A muriçoca, ela se reproduz em água suja. Então, se tem alguma água em casa contaminada, algum resto, procure derramar, limpar, que vai diminuir a questão da muriçoca. E também no mosquito, porque se ele não encontrar água limpa, ele vai para água suja. Então o povo está ferrado, porque o que tem de água suja no meio da rua aí é coisa doida. Com certeza. Mas já chegando ao final, né, eu particularmente muito satisfeito com as perguntas, com as respostas que você deu, eu acredito que foi altamente esclarecedora. Moura, alguma pergunta para o Zé? Não, tranquilo, né? Zé, você fica aí bem à vontade para fazer suas considerações finais dentro do nosso programa, que aqui é um bate-papo, na realidade. A gente está trocando ideias, aprendi muito no dia de hoje, nessa manhã de hoje. Tenho certeza também que o nosso internauta muito tiraram muitas suas dúvidas. Fique à vontade, Zé. Zé, eu primeiro agradecer a você, a Moura aqui, e desejar às pessoas aí que esse 2014 ele tenha a gente tem uma outra visão, que a gente procure, eu vou falar aqui em relação a dengue, que a gente procure se adequar, procure se orientar, atender às orientações que o agente de saúde, que o meu guardinha lá tá levando na casa, certo? Que as coisas, a tendência é mudar, porque se não tiver uma mudança nesse sentido, não adianta nada eu jogar inseticida, eu nem posso estar jogando inseticida, a gente só faz isso quando o índice começa a subir, como está acontecendo aqui, porque na realidade a gente está jogando veneno e você está inalando veneno. Então, eu gostaria que as pessoas se adequassem a isso, procurassem fazer um exame de consciência. Rapaz, eu estou errado, eu vou limpar o meu quintal. Se o quintal do vizinho está sujo, procura orientar, não é falar do vizinho, mal do vizinho não, vai lá e procura, às vezes até dá uma ajuda. Rapaz, vamos fazer aqui uma limpeza no meu quintal e no teu, para não... Então, eu gostaria, era disso, que as pessoas procurassem atender
as nossas reivindicações aqui em questão de limpeza. Aproveitando aqui, Zé, eu queria, vou agradecer aqui a umas pessoas. Você sabe que há bem pouco tempo atrás eu perdi minha mãe, e eu queria aqui ressaltar aqui as pessoas que nos ajudaram nesses quase 3 anos de doença da minha mãe. O meu amigo velho Antônio do Karaokê, que muitas vezes nos cedeu o carro dele. O João Paulo aqui da internet, meu amigo João Paulo, a tia Raimundinha também nos cedeu, a Clemilda, quando começou ainda foi na administração do João Bosco, também nos cedeu, a doutora Ivoneide, que agora nesses últimos dias da minha mãe, ela até deu uma alegria muito grande à minha mãe, quando chamou o Zé Filho para compor o quadro aí do secretariado dela, e ajudou com combustível, você sabe que o negócio é pesado, entendeu? E tantas outras pessoas aqui que eu não vou me lembrar. Agradecer também ao meu amigo Ricardo Bertino, que eu tive um acidente agora segunda-feira. Quebrei um dente, cheguei à noite e ele vinha chegando de Fortaleza, altas horas da noite, foi lá me atender, dar uma consertada aqui, que eu estava para morrer de dor. Então, agradecer a essas pessoas aí e pedir mais uma vez encarecidamente que as pessoas de Pentecoste, nós tivemos agora, essa semana passada, uma pessoa que não queria que o guarda entrasse para fazer o serviço de Chagas. Mas eu já conversei com essa pessoa já hoje está recebendo o guarda lá, porque esses meninos estão só trabalhando, só isso. E eu, sempre que quando um guarda entra numa casa, eu peço uma coisa, para que ele peça ao dono da casa ou à dona da casa que o acompanhe durante o trabalho, para não haver dúvida, certo? Então era só isso, eu queria mais uma vez agradecer a você, meu amigo, pelo convite. Eu sei que isso aqui vai só melhorar o nosso serviço, bem mais. E agradecer novamente aqui ao meu amigo Raimundo Moura, e muito obrigado a vocês. Muito bem, chegamos ao final, Moura, fica à vontade aí, vai despedir aqui dos nossos... Tem mais alguma coisa dentro do programa? Não, só agradecer a presença do Zé Wagner, lembrando que eu estou de 11 ao meio-dia na Vila FM 98,7, lá falando para Apunharés, para Pentecoste. Aguardo vocês de 11 ao meio-dia na Vila FM 98,7. Pois é, Raimundo Moura, eu também de 11 ao meio-dia, aproximadamente 11h20, eu dou minha pinceladinha lá no seu programa por telefone. Então a galera da Serrota, a Vila Soares, tá lá, bom dia, a gente chega lá com certeza através das ondas da 98,7, meu amigo Célio Alves. Inclusive, trazer o Célio Alves aqui esses dias, viu, Célio? Que é para nós, você disse que fazia um milagre de transformar a água do Pereira de Miranda numa água 100% potável. Eu quero saber qual que milagre é esse. Gostaria até de te desafiar para tu fazer isso aqui ao vivo do nosso programa. Portanto, um bom dia a todos e a gente volta amanhã, se assim o nosso Criador permitir. Ok? Quem está falando?